Pronto, vamos lá. Vídeo 3, veja só. Vamos pegar agora só essa parte aqui. Deixa eu, mais uma vez, eu devia ter apagado esse negócio antes de começar o vídeo, mas eu sou tonto. Veja só, vamos pegar só essa parte daqui agora, olha. Essa parte aqui, certo? Do ponto de fusão até aqui para a gente estudar. Para isso, vamos mudar aqui para uma outra paginazinha, que eu já preparei aqui um gráfico, fui mais esperto do que o apagamento para preparar o gráfico, né? Veja só, aqui eu tenho o 0 grau, né? Aqui, que é o 0 grau, no caso da água, esse ponto de fusão é o grau 0, certo? É o grau 0 centígrado. Então, aqui eu vou colocar 0 grau centígrado, certo? Aqui é onde a água sofre o processo de fusão e é onde ela sofre o processo de solidificação. Solidificação. Os dois ela vai acontecer nessa temperatura aqui. Professor, o que é isto? Processo de fusão, solidificação. Olha, abaixo de 0, que é essa parte de baixo aqui, é bom que tivesse um... Deixa eu ver aqui. Abaixo de 0, que é essa parte daqui para baixo, ó, daqui para baixo, né, que é o ponto de fusão da água, a água vai estar no estado sólido. A água vai estar no estado sólido. Quer dizer, qualquer substância que esteja em uma temperatura abaixo do seu ponto de fusão, certo? Vai estar no estado sólido. E quando ela está acima do seu ponto de fusão, ela está no estado líquido, desde que ela não esteja acima também do ponto de ebulição, que é esse aqui. Para a água, né, esse ponto de ebulição vai ser 100. Então, veja, a fusão, ela acontece nessa temperatura daqui de 0, que é a temperatura de fusão, né, passando para o estado líquido, certo? É onde acontece a fusão. O processo de fusão acontece assim. O processo de solidificação acontece na mesma temperatura, só que o contrário, passando do estado líquido para o estado sólido, certo? Então, essa temperatura de fusão, ela vai servir tanto para a fusão, como eu escrevi aqui, tanto para o processo de fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, quanto para o processo de solidificação, que é o contrário, que é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Tá certo? Então, a gente vai ver aqui o seguinte. Vamos supor que eu tenho uma substância. Eu vou colocar a atividade assim, viu? Uma substância A que tenha uma temperatura de fusão 5 graus Celsius. Veja, essa substância não é a água, né? Ela não é a água, porque ela tem uma temperatura de fusão diferente. Isso aqui era para ficar reto, mas não fica, né? Então, paciência. Vamos mais uma vez aqui. Deixa eu ver, é aqui que eu tenho que clicar. Então, aqui ficou reto, certo? Eu tenho aqui uma substância que tem uma temperatura de fusão, quer dizer, ela derrete e solidifica na temperatura de 0 graus centígrados. Vamos botar aqui, de 0 não, de 5. Vamos botar aqui esses 5 graus, aqui dessa forma, né? E vamos colocar aqui indicando que essa temperatura é a temperatura de fusão, certo? E aí eu vou dizer o seguinte, essa substância A, ela está agora numa temperatura de 3 graus. Veja, não confunda. Aqui é a temperatura de fusão dela, que ela derrete e solidifica, né? Enquanto que aqui é a temperatura que ela está, a temperatura do ambiente. Vamos supor que ela esteja na geladeira, embaixo, lá na cesta de verdura. Eu acho que deve dar mais ou menos isso, né? Então aí a gente vai ver o seguinte, que esses 3 graus, a gente vai perguntar, esses 3 graus, ele é maior ou ele é menor do que a temperatura de fusão. Pronto, onde é que vai entrar esses 3 graus aqui? Uma vez que essa reta daqui é a reta da temperatura, né? E que ela sobe, aqui é a temperatura subindo. Onde é que está esses 3 graus? Esses 3 graus está acima de 5, que é o ponto de fusão, ou esses 3 graus está abaixo de 5, que é o ponto de fusão dessa substância. É aqui que ela derrete e solidifica, nessa temperatura. Onde é que está esses 3 graus? Aí você vai dizer que esse 3 graus está acima de 5, aí francamente eu não vou entender. Então isso não teria condições nenhuma, né? Você tem que pegar, traçar uma retinha subindo, uma flechinha para cima,
como essa flechinha que eu fiz aqui, e essa flechinha simboliza o aumento da temperatura. Então é claro que se 3 é menor do que 5, esse 3 vai estar localizado abaixo do ponto de fusão desta substância A. Logo, qual é a conclusão que eu vou chegar? Agora apagando aqui essa tranqueira toda, né? Para não atrapalhar. Mas a minha pergunta é, aonde esse 3 graus está? Se acima, se abaixo dos 5 graus? Eu cheguei à conclusão de que ele está abaixo desses 5 graus, né? E aí, portanto, o que é que eu tenho quando uma substância está em uma temperatura abaixo do seu ponto de fusão? Eu tenho que esta substância está no estado sólido. E se eu disser que essa substância não está a 3 graus, mas que ela está a 7 graus, o que é que você vai fazer? Esse 7 graus é maior ou menor que o ponto de fusão? É lógico que esse 7 graus é maior do que 5, certo? Então, nesse caso, o que é que a gente tem? Quando uma substância está em uma temperatura ambiente acima do seu ponto de fusão, certo? Ela vai estar no estado líquido. Pronto, agora chegou a hora da gente fazer uma tarefinha. Eu vou postar aí no grupo um Google Formulário para você responder uma questão ou talvez duas, certo? Vamos parar aqui. Não esqueça de interagir comigo no grupo, né? Para perguntar, dizer que não entendeu. E aí a gente resolver as pendências antes de colocar a tarefa.